E pessoal, vai realizar hoje a integração do Conjur Cloud com o GitLab, utilizando o token JWT. Então, o primeiro passo é acessar o tenant de vocês, ou do cliente em si, realizar o login. Vamos ver o login aqui. 541. Beleza. Vamos acessar como FA. 8. Legal, enquanto eu estou acessando o meu tenant, importante que vocês tenham uma conta no GitLab. Vou explicar um pouco como funciona o GitLab. Estou acessando com a minha conta meio de pessoa física, né? Legal. Já tinha criado essa conta. Aqui no GitLab você vai ter os projetos. Tá? Então, acessar o meu chamado Conjur Cloud-JWT. Aqui contém os arquivos do meu projeto, lembrando isso aqui é uma estrutura do tipo Git. E antes de executar o processo de pipeline, que o objetivo aqui que é uma pipeline, que é um processo, ele consiga autenticar no Conjur e puxar uma credencial para executar alguma tarefa. Lembrando, não é recomendado que a pipeline pegue as credenciais e injete no código da aplicação. São mais credenciais para que a pipeline possa fazer alguma tarefa para a construção da aplicação, como por exemplo as contas de privilégio elevado para adicionar esse artefato que vai ser gerado através dessa pipeline. A pipeline possa usar essa credencial para guardar esse arquivo que foi gerado, tá bom? Bom, beleza. Outro ponto importante, quando vocês forem trabalhar com GitLab, a gente a parte de pipeline, é importante vocês virem aqui na parte de settings, deixa eu pegar um pouco. Procurar a parte de CI/CD e procurar por runner. Como é que funciona um runner, tá? Lembrando que o GitLab.com ele é uma plataforma SaaS, mas que para que executar as tarefas, para que ele possa executar as tarefas da pipeline, você precisa de uma máquina chamada runner, onde ele vai fazer a entrega das instruções e executar nessa máquina, tá? Então a minha máquina, meu projeto já tem um runner aqui, a máquina está rodando da AWS, tem todo o processo como vocês podem utilizar e realizar para criar esse runner. Beleza. Primeiro ponto, vou em CI/CD, editor. Lembrando, a pipeline aqui no GitLab, ela é realizada em estágios, tá? Então, toda a padrão de criação, né? Então a gente está falando aqui de um YAML. Aqui a minha pipeline ela tem 4 stages. A recomendação é que você coloque essa parte de leitura de secret sempre no começo, para que caso dê problema de puxar credencial, sabe que essa pipeline vai dar erro porque ela não vai conseguir realizar o que ela tem que realizar, porque ela não tem as credenciais necessárias. Beleza. Dentro do GitLab, ele cria uma variável chamada CI_job_JWT, que é o nosso token. Tá? Então, essa é uma variável protegida do GitLab, onde ele vai gerar esse token JWT. Como ele está protegido, eu vou só pedir para ele passar para a base 64 e vou expandir ele para vocês. Então, eu vou executar essa pipeline. Lembrando que essa pipeline, as instruções dela, elas são basicamente shell script. É importante que vocês validem os comandos shell script que vocês querem colocar. Beleza, que já está funcionando. Eu dei um eco nessa variável, converteu para base 64. Se eu não colocar o pipe base 64, ele vai dar como variável protegida. Eu vou acessar um site para fazer o decode desse base 64. Beleza, aqui está o nosso token JWT. Com essa informação, eu posso vir no site jwt.io e desencodar ela, basicamente. Então, tem um header. E aqui tem um payload, que são as informações que a gente precisa. Cada campo desse aqui ele chama de claim. Como que o Conjur vai saber quem é quem nesse processo?
A gente vai usar alguma dessas informações aqui para construir uma regra de características, que seria, por exemplo, Project Path, que é o caminho do projeto, usar user login, por exemplo, pipeline ID, coisas que são únicas para essa pipeline. Beleza, então já tenho aqui o meu token, são algumas informações, esses clientes estão aqui, beleza. Voltamos para o nosso Amigos para o Conjur. Você precisa levar alguns atributos para o Conjur. O primeiro ponto é os autenticadores. A gente olhar aqui, seguindo o mesmo padrão que temos lá no Conjur Enterprise, que é o Conjur On-Prem, eu tenho um tipo de autenticador, aqui JWT, e o nome do meu serviço, que é o identificador dele. A gente explorar, é possível ver, olha, o ALFN JWT, que é o tipo de autenticador, o identificador do serviço que eu vou consumir, por esse autenticador que será o GitLab 1, owner, política, não temos nenhum tipo de annotations, e por quem ele é acessado. Aqui dentro do Conjur eu consigo ver quem pode ler e autenticar. Lembrando que as aplicações ou pipelines que vão utilizar um autenticador, elas têm que ter o privilégio de leitura e autenticar. Por exemplo, se a aplicação está rodando dentro de um Kubernetes e ele vai usar o autenticador do Kubernetes, a aplicação, quando ela chamar o Conjur, ela precisa ter essa permissão. E aqui, basicamente, eu tenho um grupo, mais fácil adicionar as aplicações desse grupo, que eu entendo que ele vai autenticar. Beleza? Bora lá. Bom, primeiro passo, dentro da documentação, ele já traz alguns exemplos para a gente de uma política, tá? Então, cria uma política do tipo GitLab, trago dentro de um corpo o tipo de web service, que eu vou gerar o endpoint do autenticador, e aí ele vai trazer aqui algumas variáveis, como por exemplo, como JWKS-URI. Bom, vamos explorar ela aqui dentro do Conjur. Então, vou em recurso, procuro por JWKS-URI, está aqui. Lembrando que está dentro desse caminho por ela estar dentro da política e do autenticador. A gente explorar essa secret, copiei o valor dela, vou colocar aqui para a gente olhar. Esse é o endpoint que o Conjur vai utilizar para abrir esse JWT e validar se ele ele foi gerado por esse endpoint. Então esse aqui é o endpoint padrão para o GitLab. Tá? Então depois que eu criar esse recurso, lembre-se que esta variável ela tem que ter aquele valor. O token app properties, vamos explorar ele. Vamos voltar, procurar por esta. Lembrando que todos ficam como segredo. Vou copiar o valor. Token app property. Legal. O outro, só para a gente não esquecer, fica com esse aqui. Legal. Namespace underline path. E já vi isso aqui em algum lugar, né? Se a gente voltarmos para o token. Olha o que apareceu aqui. Namespace path. Então, isso aqui vai ser o mapeamento da nossa pipeline com o Conjur, basicamente. Então, ele vai olhar qual a propriedade que ele vai olhar para validar se ela é ou não. Uma aplicação pode autenticar aqui. Identity Path vai ser o caminho dentro do Conjur, onde as aplicações vão estar disponíveis. Então, Identity Path. Vamos explorar ela aqui. Copy Secret Value. Pronto. As aplicações, ou melhor, a pipeline em si, elas vão estar totalmente identificadas dentro dessa estrutura. Lembrando que data é o nosso root do on-prem, tá? Então a estrutura de branches aqui mudou. Dentro do Conjur Cloud eu tenho data e não
root. Então aqui seria data/GitLab apps. Então todas as aplicações elas deverão estar com os nomes aqui. A validação com o token properties vai ser token app property, basicamente. Beleza? Beleza. Fechou. Qual o próximo? Issue. O issue é basicamente a identificação de quem assinou o JWT. Então é o endereço de quem assinou. Issue GitLab.com, onde está rodando a pipeline. Beleza? Show. Algumas informações. Esse aqui não são obrigatórios. Cria-se um grupo de apps. Lembrando que esse grupo de apps vai ter a permissão de ler e autenticar no web service que eu estou criando. Esse aqui é um obrigatório para o autenticador ter um status. Cria um grupo de operators aqui, vocês podem criar como vocês quiserem. Lembrando, agora Conjure Policy Load, File e eu estou criando essa política dentro do autenticador. Tá? Conjure Auth N. Dentro do Conjure Cloud, os autenticadores ficam dentro de /Conjure. Obrigatoriamente tem que colocar esse caminho. Aqui carregando aquelas variáveis que a gente olhou, variável de token app properties, o exemplo que a gente tem, o issue, ou seja, eu estou carregando o valor das variáveis. Lembrando que no Conjure Cloud eu ainda não posso, não sei como está vendo esse vídeo, ainda não consigo alterar segredos pela interface, a não ser que seja uma conta que esteja vindo do PAN. Outro ponto importantíssimo, eu preciso habilitar o autenticador, tá? Então, como diferente do Conjure Cloud, que eu tenho alguns comandos lá com o Evoke, aqui eu rodo o Conjure Authenticate Enable ID. Lembrando que eu tenho que estar autenticado. Tá? Então aqui o meu ele se chama GitLab 1. A partir desse momento ele vai habilitar o autenticador, permitindo que as aplicações possam chamá-lo. Legal. Vamos criar a nossa pipeline. Percebam aqui que eu tenho que colocar o properties. Muita atenção, que isso é um erro muito comum, tá? É auth njwt, que é o autenticador, e o ID do autenticador que vocês estão utilizando, tá? Muita gente fala GitLab, aí criou o autenticador com GitLab 1 e aqui está como GitLab. Bom, o Conjure não vai entender isso. Está falando as propriedades do autenticador que ele está utilizando, que é o GitLab 1, com o ID do serviço. Beleza? Então, se lá no autenticador, aqui no autenticador está como GitLab 1, aqui tem que estar como GitLab 1, tá? A gente vai ver isso melhor. Eu vou procurar a minha aplicação, então eu vou mudar o tipo, vou botar como Workloads, diferente do Conjure Enterprise, aqui ele chama Workload, não chama mais Host especificamente. Procurar pelo nome da minha pipeline. Pronto, beleza. Então, tá aqui ela. A gente embaixo olhar os annotations, olha, Project ID e perceba aqui, ó, all service ID, GitLab 1. Não caia no erro de colocar igual que está na documentação, tá? Você tem que ver exatamente qual service ID está utilizando. Project ID 4532, final 3455. Então aqui, ó, Project ID 3455. Legal. O que vocês vão fazer? Vão gerar esse primeiro token JWT. Vai olhar os claims que existem aqui. Com isso, vocês vão poder preencher os valores da aplicação. Tá? Então, Project ID, a minha está final. O ref, vamos olhar no token. Qual ref? Opa, o ref é a main, ou seja, a branch main do GitLab. Project path, o namespace, lembre-se, ID namespace, ó, namespace 1, namespace 1. Então, quando forem criar, não esqueçam que esse ID aqui em cima é o namespace. Do meu GitLab, o meu namespace é Aslan_Carlos. Tem que reparar, esse aqui é o namespace. Se tiver com dúvida, procura aqui, ó, namespace path Aslan Carlos. Pode ver o de vocês. Beleza? Com essa informação, vocês vão poder carregar a política e ela vai aparecer aqui para vocês. Beleza? Show. Muito bom. Com a aplicação criada, vamos para a pipeline. Vamos utilizar aquela variável CI job
JWT. Aqui ela está dando um eco somente como exemplo. E eu preciso construir as chamadas. Tá? Lembrando que aqui é uma execução em shell. Então eu executo o comando curl com header, com formato, base64. Aonde ele vai chamar, então você vai ter aqui um endpoint. Esse endpoint vai ser igual basicamente para todo mundo. O que vai mudar é o nome do tenant que está aqui e o ID do service. O meu é GitLab 1. Você pode usar mais no GitLab. Bom? E o meu token JWT. Com isso, ele vai gerar o Authn token, que é aquele token de 8 minutos que é utilizado pelas aplicações. E a partir desse token, se tudo estiver certo, eu uso para buscar as credenciais, ou seja, o segredo que eu quero buscar dentro do Conjure. Então, curl, UK, header, authentication e o token, ó, aqui ó, o token foi gerado pelo autenticador com JWT. Beleza? Com isso, então eco aqui só como exemplo. Vamos olhar a pipeline executando de novo. Run pipeline. Lembrando a recomendação de colocar o secrets no começo. Vamos explorar então a saída. Legal. Esquece aqui que eu estou aqui em base64. A nossa chamada para autenticar gerou o token do Conjure para ele poder utilizar, então o Authn token. E aqui eu executei as chamadas. Deu um eco nessa variável que recebeu o valor dessa variável username. Está com MSA01 e agora com a senha está aqui. Aqui não está descendo nenhum banco de dados, foi somente um exemplo. Beleza? Se eu for lá no Conjure Cloud, procurar aqui na minha plataforma a parte de audit, tá aqui a minha identidade, aslan. Legal. E aqui aparece o host, tá vendo? O tipo do recurso, qual a ação que ele fez, que foi recuperar a credencial. Então eu consigo ver o host recuperou, código 01 foi realizado com sucesso. Aqui por quem foi o gatilho, não tem o serviço que foi gerado. Service e data, são aqueles logs do Conjure, qual recurso que foi acessado. Beleza? Eu vou colocar na descrição do vídeo alguns exemplos da chamada para que vocês possam utilizar na construção. Isso é uma forma bem simples de proteger segredos, lembrando que os segredos que estão já dispostos ou disponíveis no Conjure, o resource, os secrets, eles seguem a mesma regra do Conjure Cloud. Aqui eu preciso ser específico de quem pode acessar. Então, se eu clicar em Password, que é o segredo, eu tenho aqui um alvo chamado acessível por, está aqui, o Consumers, é o grupo. Se eu buscar, pegar esse grupo, procurar por grupos, Consumers, e olhar aqui, ó, DevOps Consumers, os privilégios que ele tem, quem são os membros desse grupo. Está aqui a minha identidade do meu workload, o host nesse caso. Então, ele, com esse grupo, ele é membro e tem esse privilégio de acessar aquelas credenciais aqui. Beleza? Qualquer dúvida, só mandar um e-mail ou entrar em contato. Obrigado.